Bom, eu queria agradecer ao Projeto Tirante o convite para trazer aqui alguns comentários sobre a questão de projeto. Essa é uma questão que me interessa de uma certa maneira e na minha prática como artista, que remonta, né, aos anos 80, enfim, em diante, essa é uma questão que me mobilizou bastante naquele momento, porque estava em jogo naquele momento uma certa posição, né, dita pós-moderna, que recusava, né, pensar a partir da ideia fechada de projeto. E de fato, nunca me interessou trabalhar com a ideia fechada de projeto, com a ideia de projeto fechado, porque a ideia de projeto fechado, como a gente sabe, implica, né, num futuro já resolvido, implica numa ideia de futuro em que as questões que o projeto traz vão apontar diretamente para aquele futuro que a gente já construiu com antecipação. Então, construir um futuro com antecipação, né, que resolva todos os nossos problemas, pode parecer lindo e maravilhoso, mas na verdade implica num presente muito penoso, um presente muito monótono, né, em que tudo é construído sem qualquer margem de opção, sem qualquer margem de negociação, para um caminho já traçado anteriormente, que se impõe de um modo bastante absoluto e autoritário. Então, de fato, esse tipo de projeto não me interessava, nunca me interessou. Mas também não me interessava simplesmente uma produção que se colocasse ao sabor de uma certa deriva do dia a dia, né, muito pouco rentável, no meu entender, assim, no sentido de uma economia do fazer, né, do fazer artístico. Então, a partir de um certo momento, me interessou conduzir as minhas práticas para uma ideia de projeto aberto, né? Ou seja, um projeto, uma ideia de projeto que não predetermina aonde a gente quer chegar, né? Num resultado, né, constituído por relações lineares de causa e efeito, relações racionalistas, não é? Em que, enfim, como eu já disse, implicariam num presente muito, sei lá, pouco interessante. Então, a ideia de projeto aberto, sim, essa me interessou. Ou seja, uma ideia de construir algo que se torne cada vez mais complexo ou denso, né, que siga certos caminhos a partir de uma organização metodológica em série, né, a partir de um certo sequência de procedimentos, de um conjunto de procedimentos, mas que se desdobrem de maneira aberta. Ou seja, um projeto aberto, um projeto que envolve um risco de um futuro incerto, mas um futuro carregado de um certo investimento individual e coletivo, um certo investimento desejante, não é? Que nos mova, né, coletivamente para alguma chegada de interesse. Não é? Um projeto aberto seria isso. Seria um projeto que investe no presente, investe na sua ambiência, investe sempre a cada dia numa manutenção de um nível elevado de risco, né? Mas que entende que esses contatos, esses procedimentos relacionais vão se tornando cada vez mais interessantes, densos e complexos, não é? Na medida em que há um investimento dos corpos num certo mergulho de risco calculado, né? Um risco calculado, mas é ainda um risco, ainda há um certo horizonte de imprevisibilidade e há uma aposta necessária numa deriva. Não é? Então, o meu projeto NBP, Novas Bases para a Personalidade, e suas séries subsequentes, não é? Eu, você, coreografias, jogos e exercícios. Você gostaria de participar de uma experiência artística reprojetando conversas coletivas, essas diversas séries, sistema cinema, todas essas diversas séries envolvem certas metodologias, envolve um refazer dessa metodologia, mas sempre trazendo
tentando incorporar elementos de recepção, elementos de uma certa incerteza, né? De uma certa deriva. Um texto matricial para a minha prática artística, o que a NBP aposta nesse convite transformativo, esse convite ao outro para a transformação, e diz: deixe-se contaminar, né? Mas essas mudanças não são consequências simplesmente dessa contaminação, são consequências, serão frutos do seu próprio esforço. Então, as minhas ferramentas chegando junto do corpo, produzindo contaminações, produzindo envolvimento, produzindo um trânsito afetivo intenso, mas nada disso ocorre sem o seu próprio esforço, sem esse esforço, né, do outro. Então esse esforço do outro passa a ser central, o esforço dessa alteridade com o qual a gente tenta, né, compor, né, a gente tenta compor, propõe alguma coisa no horizonte do contato, no lugar do encontro, mas para onde isso vai, há imediatamente uma perda desse controle, porque para onde eu irei depende também, né, de você ou do outro, né, dessa deriva coletiva, não é? Então, eu não tenho como controlar, e o meu trabalho fica, né, nesse horizonte do que vai ser, né, indicado, para onde isso vai. Então, o investimento do meu trabalho, né, no sentido do projeto, tem sido sempre manter os horizontes em aberto, né, manter tudo, né, ainda irresolvível, né, num limite de irresolução, de abertura, porque qualquer resposta de fechamento seria simplesmente um esgotamento, né, um momento de estabilidade, de perda de tensão. Então, a minha prática artística envolve sempre essa vontade de trazer o outro para perto e manter os horizontes do que eu proponho em aberto, né? Então, são projetos que não se esgotam numa certa medida, né, enquanto eles são propostos e repropostos, né? Então, é isso que me interessa a nível de projeto, manter, né, a abertura dos procedimentos, manter projetos cujo desdobramento ganha um certo horizonte de imprevisibilidade e, portanto, né, ainda que envolvam, né, um horizonte do algoritmo, tudo isso seria, né, incalculável na medida que essa é a aposta que se coloca, né? Então é claro que isso implica um certo investimento desejante, né? Um investimento do desejo, de corpos coletivos desejantes, de um desejo coletivo, de descolonizar o desejo, se a gente quiser, né? Porque é a partir daí que a gente pode produzir outras derivas coletivas, né, cujo fim, cujo horizonte seria, né, indeterminado, mas que implicaria, sem dúvida alguma, né, num horizonte de uma saúde coletiva. Então há essa aposta também, a aposta dessa indeterminação, não ser uma indeterminação errante qualquer, mas de uma indeterminação que compõe em conjunto e mobiliza forças de algum tipo de, né, conjunção que aponta, né, para uma saúde política coletiva, né, para abertura de horizontes, não para um certo esgotamento das forças de produção, de crescimento ou de complexidade, que seriam aquelas que mantêm a abertura, né? É difícil pensar nas forças que mantêm a abertura, porque o tempo inteiro parece que o resultado da resolução seria aquilo que a gente quer, né? Ao contrário, o que queremos é essa taxa de desdobramento, esse ritmo, essas rítmicas, né? Essas pulsações de desdobramento que implicariam numa continuidade dos processos. É esse tipo de projeto que interessaria e que eu procuro trazer à minha prática, né? É claro que isso implica, né, coletivamente,
em termos de planeta Terra, né, no estado atual de coisas, em que existem muitos projetos em andamento, né, que envolvem atores dominantes, hegemônicos, sobretudo os projetos tecnopolíticos que estão em andamento, né, que, com seus algoritmos ultra sofisticados, querem nos envolver, né, querem chegar junto dos nossos corpos e fazer com que, né, a nossa pulsação ressoe, né, com essa pulsação dominante tecnopolítica, né, que implica numa certa manutenção, né, de um status quo do controle. É claro que nada disso nos interessaria a rigor, porque isso excluiria, né, na voragem da calculabilidade dominante, excluiria esse horizonte das aberturas, né, sucessivas que indicamos agora, das aberturas coletivas sucessivas que indicamos, né? Então, esse horizonte hegemônico tecnopolítico, ele se faz numa busca dos automatismos dos corpos, né, frente a uma calculabilidade, né, de um algoritmo que vai rastrear as nossas variações, mas que vai tentar, né, com que todo esse aparato siga no caminho, né, de de uma certa calculabilidade de manutenção da hegemonia tecnopolítica, né? Então, esse horizonte de abertura seria um horizonte que nos faria compor, né, com alteridade, com as alteridades planetárias de todos os tipos, de modo que nós nos colocaríamos numa perspectiva até lateral ou marginal em relação a certos processos, né? Mas que nós nos colocaríamos nessa marginalidade ao lado das aberturas indeterminadas. Não é? E aí isso, né, reforçaria, né, o horizonte das lutas políticas para deslocar, né, as forças centrais tecnopolíticas de uma hegemonia controladora que nos implicaria num certo esgotamento de energias que, que nos coloca simplesmente ao lado de uma certa homeostase, de uma perda de, de, de instabilidade e abertura que manteria um certo estado de coisas numa dominação, enfim, de certa maneira, que desmontaria, né, os horizontes de abertura. Então, me parece muito mais interessante, eu acho que é imperativo, que os nossos projetos impliquem em horizontes de abertura e não projetos que impliquem num futuro de clausuras, frente ao qual nós seríamos apenas anexos portadores de forças alimentadoras de certos automatismos. Quando as nossas forças desejantes, né, seriam aquelas que alimentariam as aberturas, os ganhos de complexidade, as indeterminações, que na verdade seriam aquelas da deriva coletiva planetária, frente ao qual seríamos, né, elementos de uma certa marginalidade central desse processo.